Olá pessoal, dando continuidade ao nosso sistema de roteamento, agora a gente precisa se preocupar também com os carry parâmetros, não apenas com os parâmetros definidos na rota. Então, se a gente pegar a documentação do Laravel, a gente vê que ele define uma rota aqui com um parâmetro na rota, mas aí ele constrói a rota com parâmetros, com o parâmetro da rota e com parâmetros adicionais. E a rota deve ser construída com as substituições corretas. O ID vai para parâmetro da rota e os demais parâmetros viram carry parâmetros. Então a gente tem que trabalhar dessa forma no nosso algoritmo também, no nosso sistema de roteamento também. Além disso, eu preciso identificar corretamente a rota quando ela tem ou não carry parâmetros. Então, para isso, pessoal, eu defini aqui já alguns testes para o route. Então percebam aqui, eu fiz um test match should return true using carry params. Então eu defini uma rota com a RI test e o request vir com o teste mais os carry params, essa rota deve dar match, ou seja, ela deve passar. E também, além disso, quando eu usar aqui o route, get route path by name, eu com os parâmetros e carry params, que é nesse caso aqui, e eu passar uma array que tem os parâmetros da rota mais alguns parâmetros adicionais, ele deve retornar a montagem da rota correta, considerando aqui o parâmetro da rota mais o carry parâmetros. Então a gente precisa desenvolver agora o nosso sistema para esses testes passar. Então vamos lá, o que a gente precisa mexer? Primeiro de tudo, a gente vai mexer no match da rota, né? Para a gente remover, no caso aqui, para dar match, remover esses carry params, dar o RI para poder dar match correto. Então, se a gente executar aqui .run test, vamos executar aqui o teste do route test primeiro, ele vai falhar nesse caso, né? Ó, aqui deu uma falha, e a falha diz que eu esperava falso, quer dizer, eu esperava true, mas veio falso. Então, porque não deu match. Por que não deu match? Se a gente olhar aqui no nosso core, no route, melhor não no core do teste, né? No core da aplicação, no route e no route.php. Se a gente vê o match aqui, quando acontece o match da same URI, acontece que essa URI, que a gente pega aqui para fazer o get URI, ela vem com o carry params. Então, na verdade, o que acontece? Eu dar um DD aqui para a gente visualizar o que vem. E aí eu vou executar esse mesmo teste, só que passando aqui um filter. Então, o filter deixa eu pegar o nome do método corretamente, para passar como filtro. E executar, a gente vai ver que a rota veio com os carry parâmetros. Então, a RI veio junto com os carry parâmetros. E aí a gente pode tirar esse carry parâmetros da nossa URI para fazer as devidas comparações. Se a gente não remover esses carry params, ele não vai dar certo o match da rota, porque ele vai estar considerando. Então, o que a gente pode fazer aqui no isame.ri? Então, a gente pode usar definir uma nova variável chamada URI. E aqui no request, a gente pode usar a função strToque para pegar o toque da primeira ocorrência do interrogação do getURI. E aqui onde a gente usa o thisURI, a gente vai usar o URI. E assim a gente vai ter ele sem os carry params. Então vamos deixar aqui o DD no URI, vamos executar, e agora veio só o teste. Então percebam que a gente só removeu usando a função strToken. Ela tem mais coisas essa função, posso chamar ela várias vezes com o caractere que quebra a string em tokens,
Por exemplo, posso chamar str toque. Mais uma vez aqui com interrogação, vocês vão ver que vem a outra parte da URI. Mas para nós é importante só a primeira parte, então já é suficiente a gente utilizar. Se a gente executar agora nosso código, para ver se o teste passou, vamos ver que ele ainda continua dando falso. Por que ele deu falso? Porque, na verdade, eu passei aqui o RI no lugar incorreto, né? Aqui continua sendo o this-get URI. E aqui que é, na verdade, o nosso método RI, que é do request, né? Então, que no request que vai ter os get parâmetros. Então, agora se a gente executar, o nosso teste passa. Então, a gente está desconsiderando os carry parâmetros para dizer se a URI é a mesma ou não da rota definida. Então, aqui o nosso teste passa. E agora a gente pode trabalhar aqui no router test, que é eu dizer, quando chamar o getRoutePathByName, com parâmetros ou com argumentos aqui a mais na array com chaves a mais aqui do que os parâmetros da rota, esses parâmetros a mais devem virar carry parâmetros. Então, se eu tenho uma rota assim e com o nome teste e peço para montar ele com esse argumento que tem chave ID e chave search, a rota deve ser montada dessa maneira. Então, para a gente ter essa rota correta. Então, a gente pode trabalhar nesse ponto agora. Mas também, pessoal, só para exemplificar antes desse ponto, posso voltar aqui na minha rota e se eu passar um carry params agora, aqui search computador funciona. Antes, se a gente voltar aqui e desfazer esse código aqui, vou só tirar essa parte, ou melhor, vou deixar aqui, e aqui vou deixar como estava antes, né? O thisGetURI. Perceba que ele já não funciona, ele não carrega nada, ele retorna falso e vai mostrar tudo vazio. Então, só para deixar bem claro essa parte aqui, que é necessário a gente se preocupar com os carry parâmetros. Então, voltando, ele carrega a rota normalmente e ignora os carry parâmetros, como deve ser. Voltando aqui para esse teste agora que a gente deve definir, né? Fazer com que ele passe. Então, vou chamar aqui o router test agora, com menos filter para esse teste, né? Ele vai falhar, né? Porque ele deveria montar a rota dessa maneira. Então, como que a gente vai trabalhar para conseguir essa montagem de rota? Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai lá na route, no nosso route, e aqui a gente vai mudar esse esquema um pouco, como que a gente monta essa URL. Então, eu vou fazer de um jeito um pouco mais simples, talvez complicado, mais simples, mas nesse código vai ficar mais simples de entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir o route path como sendo o thisGetURI, que é o que a gente já tinha, o RI. É o nosso route path. E aí o que a gente vai fazer? O route path ele vai ser atualizado. Ele pode ter dois replacement. Então a gente vai ser, o primeiro dele é o replace. O que ele vai substituir? O route params. Parameters ou params. Vou deixar abreviado. Então replace route params. E aí o que eu tenho que passar para ele? O route path e eu vou passar aqui os parâmetros para ele substituir. Só que aqui, pessoal, eu vou passar os parâmetros de uma maneira por referência, porque eu preciso eliminar os parâmetros das rotas para depois fazer a adição dos carry parâmetros. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou definir mais aqui a route path, mais uma chamada, route path. E agora ele vai ser o seguinte, this-append carry append carry params. Aonde? No nosso route path, passando aqui o params novamente. E a gente vai definir esses dois métodos. Eles não existem. E aí eu vou dar um return
route path, né? O que era o que a gente retornaria. Já estava retornando antes. Então aqui vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Mais simples, né? E esse código. Só corrigindo aqui, na verdade, eu vou pegar o RI da rota, não do router, né? Só corrigindo a rota para cada rota, né? No nosso router. Para a gente fazer a substituição. Então agora a gente vai definir esses métodos. Então eu vou definir o public function replace route params. E ele vai receber aqui a rota, né? O route path. E aqui ele vai receber os params, a variável params, por referência. Então eu vou colocar o e-comercial na frente. Por quê? Porque a gente precisa fazer a primeira passagem e aí eliminar os carries params. Então vou fazer um for each, eliminar os parâmetros da rota, para depois fazer o append do que sobrar, que seriam os carry params. Então vou fazer um for each aqui nos parâmetros. Então parâmetros param. Vamos pegar todos os parâmetros como parâmetro. E aí eu vou definir o que a gente vai fazer aqui. Definir o route params. Por quê? Porque esse route params, lá na rota o parâmetro tem as chaves. Então eu preciso pegar eles juntamente com as chaves. Então eu vou definir aqui o route params. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai ver se existe esse route params na rota. Então se o route path ele contains, né? Mas aí contains não dá para usar, então não tem, né? Eu vou usar o str pos para me ver se nessa rota existe o parâmetro. Então aqui eu vou ver usando a posição, né? Route param. Se existe, o que vai ser? Isso aqui vai ser diferente de falso. Porque aí ele vai retornar a posição, senão ele retorna falso. Retorna cadê o return? O int que é a posição ou falso. Então se não existir, ele vai retornar falso. Então se ele for diferente de falso, quer dizer que ele existe. Então eu vou usar aqui o str replace. O que a gente vai substituir? Vai substituir o route param pelo valor dele, pelo velo. Mas onde está o velo? Não temos o velo. Então eu vou precisar definir aqui o velo. Então route param pelo velo, aonde? No route path. Então eu faço a substituição dele e já vou dar um unset nele no parâmetros. Por quê? Porque eu depois só percorro todos os parâmetros, o que sobraram são os carry parâmetros, e monto os carry parâmetros. Então route param. Né? Faço aqui. Na verdade não é o route param, não, do parâmetro eu vou dar um set no param. Dos parâmetros eu vou remover o param, que é esse cara aqui, para eliminar ele. Eu já fiz a substituição e removo. E aí, por último, nesse caso, a gente só retorna o route path, agora com o parâmetro substituído da rota. Isso vai substituir da rota. Mas a gente precisa, pessoal, fazer o append do carry params. Então, vou criar uma outra função para ficar as responsabilidades divididas, né? Function append params, ou melhor, append carry params. E aqui também a gente vai receber o route path e o route e os parâmetros. Só que nesse caso eu não preciso por referência, porque é só fazer o append. Opa, aqui tem 3, é 2, né? E para fazer o append, o que a gente vai fazer? Vai fazer um if aqui. Se é empty, se não for empty, os parâmetros, né? Pode ser que ele venha empty, né? Não tenha mais. Se ele não for empty, eu vou fazer a montagem dos carry parâmetros. Então, meu route path, ele vai receber ele mesmo com a montagem aqui do e-comercial, ponto, e aí tem uma função chamada http build carry, que vai montar para nós os carry params. Então ela vai fazer já essa montagem dos carry params e fica mais fácil para a gente trabalhar. Então aqui
com os carry params. Caso contrário, eu só retorno no próprio route path, porque eu não precisei adicionar carry params. Então aqui a gente vai definir as duas funções. Então veja que a gente já definiu a responsabilidade, né? Que passando pelas rotas, pego o RE, faço o replace do route params, então vem para essa função, depois faço o append do carry params, caso seja necessário. Então vamos ver aqui se agora o nosso teste passa. E aí falhou. Vamos ver por que falhou. Mas ele veio aqui com o ID porque ele não montou certo. Vamos dar mais uma olhada. Então vamos investigar aqui usando a função dd para ver o que está acontecendo, o que a gente esqueceu, né? Rodei. Bom, ele fez a substituição. Ah, sim, mas se a gente voltar aqui, a gente não redefine o route path, né, com a substituição. Então ele substitui, mas o retorno dessa substituição não foi para ninguém. Então, vamos executar agora o nosso teste e agora ele passa e o nosso sistema de roteamento está funcionando também com carry params. Então vamos executar todos os testes. E a gente tem algumas falhas aqui na execução desses outros testes. Vamos identificar aqui por que isso está falhando. Investigando aqui, pessoal, por que os outros testes não passam, né? Por quê? Porque eu coloquei o return no lugar errado, né? E percebam que se eu não tivesse um teste para 2 parâmetros, ia estar tudo ok, ele ia funcionar e só ia quebrar quando eu inserisse mais um parâmetro. Mas como tem um teste para tudo 2 parâmetros, ele quebrou aqui porque eu coloquei o return dentro do for, e na verdade o return é fora do for. Então vamos testar novamente, e aí os demais testes todos passam, né? Então aqui agora a gente já tem o nosso sistema com carry parâmetros funcionando e fazendo o devido replace aqui das nossas rotas. Então fica bem legal essa maneira de trabalhar. Então vamos lá, vamos rodar o PHP CS para a gente ver se não tem nenhum problema. Tem algum problema aqui no arquivo router.php, na linha 46, vamos dar uma olhada. Na linha 46 ele tem uma linha em branco sobrando que não deveria ter. Vamos tirar a linha, passa. PHP Stel também vai dar alguns problemas, acabei não colocando aqui o retorno dos métodos que a gente definiu, né, o append, e também não defini aqui os tipos das variáveis, dos parâmetros, né? Então se eu deixar aqui, e aqui o parâmetro, pessoal, ele é um mix, então vou aproveitar esse código aqui também para jogar no private. Então ele vai ter aqui uma string que é o route path e um mix que é os parâmetros e retorna uma string. E a mesma coisa para o append. Então agora se a gente rodar o nosso PHP Stel, vamos ver se tem mais alguma falha. E agora tudo ok. Então PHP Stel ok, PHP CS ok e o teste passando ok. Então aqui, pessoal, a gente definiu já, terminou na verdade aqui o nosso sistema de carry params, né? Então ele aceita aqui um parâmetro, mesmo que você não faça nada, e as rotas paramizadas também. E aí no route você também poderia usar o route para definir parâmetros, né, na URL. Então se a gente, só para exemplificar aqui, a gente tem um /problems, né, aqui, e se a gente for lá no HTML dele, agora, a gente voltar aqui nos views, problems, index, ou melhor, esse é lá no layout, né, porque é um do menu. Se a gente passasse algum parâmetro, ele ia trabalhar como um carry para param. E ele ia ficar desse jeito aqui, ó. Vamos só exemplificar o uso. Então perceba que ele está montando o carry param correto para nós, nossa função router. Só vou voltar no que a gente já tinha e dar um F5 aqui para atualizar. Então tá ok a nossa rota. Vamos fazer o commit, né? Git status, git add ponto, git commit -m, né? Já deu add.
Setup and development. Carry params. Setup and development. Setup and development the use of carry params at the router. Isso que a gente fez. No push. E nesse vídeo é isso, pessoal. A gente fez o carry params